Olá! Hoje, 16 de dezembro, segunda semana do Advento, sábado. Prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lécio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículos do 1 ao 4, depois pula para o 9 e vai até o 11. Então o profeta Elias surgiu como fogo, sua palavra queimava como tocha, fez vir sobre eles a fome, e em seu zelo os dizimou. A palavra do Senhor, ele fechou o céu, por 3 vezes fez descer fogo. Como tu eras glorioso, Elias, em teus prodígios! Quem pode em seu orgulho igualar-se a ti? Que foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos de fogo, tu que foste designado nas ameaças do futuro para apaziguar a cólera antes do furor, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te virem e os que adormecerão no amor, porque nós também possuiremos a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, essa palavra, ela narra um pouco do que Elias viveu na sua missão de profeta. Porque na época de Elias, teve um rei, Acabe, que ele prejudicou, ele acabou com a fé dos judeus. Na verdade, ele conduziu o povo ao erro, né? Muitos, ou talvez muito pouco, proporcionalmente falando, daquele povo, preservou a fé dos seus pais. Mas muitos se perderam por causa das atitudes que o rei Acabe tomou, também por causa da sua esposa. E Elias, ele desmascara, né, os falsos deuses que eram cultuados na época desse rei. E aí essa palavra, ela descreve esse momento, né? Quando fala aqui que Elias, por causa da palavra do Senhor, fechou o céu, por 3 vezes fez descer fogo, é porque isso de fato aconteceu. Foi o modo como Elias desmascarou, né, os falsos deuses e fez o povo voltar a acreditar no Deus de Israel, né, que é o nosso Deus. Por isso que vai falar lá no final do versículo 10, tu que foste designado nas ameaças do futuro para reconduzir o coração dos pais aos filhos, né? A fé antiga, a fé original, né? A fé genuína, fez os filhos resgatarem essa fé dos pais, ou seja, levar o coração dos pais aos filhos e restabelecer as tribos de Jacó, devolver a fé verdadeira, né, para o povo de Deus. Então essa palavra, ela narra isso. Mas olha, uma coisa importante aqui já no versículo 1. Então o profeta Elias surgiu como fogo e sua palavra queimava como tocha. Isso também é a unção do Espírito Santo de Deus quando a gente vive na graça de Deus. Quando a gente vive em comunhão com Deus, a palavra de Deus queima o nosso coração. A palavra de Deus inflama o nosso coração.
Quando nós vivemos cada vez mais na graça de Deus e cada vez menos em situação de pecado, o nosso coração ele vive cheio de parresia, que é esse entusiasmo próprio do Espírito Santo. E são esses bens espirituais que nós devemos desejar, né? Que nós devemos buscar, que nós devemos procurar cultivar, nutrir dentro do nosso coração. Fazer com que, olha que maravilha, que sensibilidade, o nosso coração vai se tornando dócil, de modo que a palavra de Deus queima os nossos corações. Quando a gente está numa missa, a homilia, né? A palavra de Deus salta aos nossos olhos, a homilia do Padre vai fazendo com que o nosso coração vá batendo mais forte, vai fazendo com que... E aqui eu não estou falando de sentimentalismo, modo algum, mas eu estou falando de parresia, de unção, né? Que são aspectos próprios do homem espiritual. Quanto mais nós preterimos o homem carnal e mais preferimos o homem espiritual, e aqui eu estou falando do homem e da mulher, por óbvio, mais dóceis a gente vai ficando aos sinais que o Senhor nos dá. A gente vai reconhecendo espiritualmente o modo como Deus vai se comunicando conosco. Então, sua palavra queimava como tocha. Quando vivemos na graça de Deus, né, nós reconhecemos a unção, né? A unção da palavra de Deus, ela alcança os nossos corações. Quando estamos numa situação de pecado, cultuando o pecado e não cultuando a graça de Deus, a gente vai como que tapando os nossos sentidos, de modo que a gente não consegue enxergar aquilo que Deus nos mostra, ouvir aquilo que Deus nos revela. Pois bem, então aqui versículo 9, né? Tu, Elias, que foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos de fogo. Foi assim que Elias subiu ao céu. Olha isso. Numa carruagem puxado por cavalos de fogo. Elias, é por isso que João Batista é comparado com Elias. Porque Elias era um modelo. Elias era um modelo de profeta, né? E muitos acreditavam que, de fato, ele era o precursor de nosso Senhor, né? Mas aqui quero chamar a atenção para o final da palavra. Felizes os que te virem e os que adormecerão no amor, porque nós também possuiremos a vida. O versículo 11, que é o final da primeira leitura de hoje, é a realidade do céu. Felizes os que te virem e os que adormecerão no amor, que é futuro, né? Porque nós também possuiremos a vida. É a realidade futura do céu. Mas não há uma certeza, há uma inconsistência nessa tradução aqui do grego. E aí vamos trabalhar nos dois tempos. O do futuro, que é o que está aqui descrito na Bíblia de Jerusalém, que é a que a gente usa na comunidade Filhos da Misericórdia. Mas vamos botar no passado. Felizes os que te viram e os que adormeceram no amor, porque também possuíram a vida. Perceba, a gente muda o tempo verbal, a conjugação aqui do verbo por causa do tempo, no passado e no futuro. Mas tempos distintos apontam para uma mesma realidade. Felizes os que puderam ver ou os que irão ver Elias. Por quê? Porque é a realidade do céu. Então os dois tempos apontam para uma mesma realidade, a realidade do céu. E a realidade do céu é o que eu e você deve desejar. É o que queremos. Olha, onde você estiver agora, dentro do carro, na mesa no café da manhã, no teu trabalho, no momento do cafezinho ali, do intervalo, na tua cozinha, às vezes você está ouvindo aí, vendo, lavando a louça, ou está ali começando o dia no teu início de oração, aonde você estiver,
eu te convido a fechar os teus olhos e a dizer assim, ó, dá pause aí no podcast ou no vídeo e bate no teu peito e vai falando bem baixinho, de modo que só você escute a tua voz. Eu quero o céu. 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 De modo que você perceba o quão importante é a gente verbalizar essa vontade. Porque nós queremos muitas coisas, né, nesta vida. Queremos tantas coisas nesta vida e é legítimo que se queira. Mas todas as coisas que nós queremos, um dia elas terão um fim. O que não terá fim? O céu. Então, tudo o que queremos, tudo o que buscamos, no fim, significa que buscamos e queremos o céu. Ou melhor, queremos o céu em tudo que queremos. Tudo que a gente quer, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando, a gente quer porque na verdade a gente quer o céu. Vitor, ainda não entendi. Explico. Tudo que a gente quer é para saciar a sede de céu que a gente tem na nossa alma. O Catecismo da Igreja Católica, nas suas primeiras páginas, vai nos ensinar que Deus, ao nos criar, imprimiu na nossa alma um desejo por Ele, para que em tudo nós busquemos a Ele. Então, tudo o que queremos nesta vida é na tentativa de saciar a sede que há em nós, que na verdade é a sede do céu, e portanto só o céu saciará essa nossa sede, esse nosso anseio. Eu quero o céu. Não sei o dia, mas eu quero o céu. Não sei a hora, mas eu quero o céu. Não sei como se dará, mas eu quero o céu. Faça isso, Senhor, apesar de mim mesmo, apesar de quem eu sou, apesar dos meus pecados, das minhas limitações, da minha lentidão em te seguir e te amar como queres que eu te siga e que eu te ame. Eu quero o céu. Faça essa oração no dia de hoje. É essa oração que eu te convido a fazer, inflamado pela palavra de Eclesiástico, capítulo 48. Primeiro evangelho de hoje, Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. 4 coisas aqui que eu quero partilhar de modo muito objetivo. Versículo 10, começo da palavra. Os discípulos perguntaram-lhe, ou seja, os discípulos perguntaram a Jesus. Discípulo pergunta e escuta a resposta. Você, Deus já te tirou da multidão. Você que está perseverando na Lexio Divina, você já saiu da multidão. Você está tendo um diálogo diário com Jesus. De tal modo que
no dia que não tem o café com Lexio, você já sentiu falta. Tenho certeza disso. Porque você não está sentindo falta de Vitor, do café. Do café você pode estar sentindo falta, né? Porque quem toma café todo dia, quando não toma, fica com dor de cabeça. Eu fico. Mas você está sentindo falta da palavra de Deus. Então você já saiu da multidão. Deus está te fazendo discípula. Deus está te fazendo discípulo. E discípulo, pratica um movimento. Ele pergunta ao mestre. E ao passo que ele pergunta, ele, ato contínuo, ele escuta. Então, toma nota, bota no teu bloco de notas, no teu diário espiritual, escreve aí. Discípulo pergunta e escuta. Discípulo pergunta ao mestre e escuta. Criemos o hábito de perguntar a Jesus. Em tudo na sua vida, pergunte a Jesus. Vai tomar uma decisão, corre para o sacrário. Vai na igreja, bota o joelho no chão, pergunta a Jesus. Vitor, mas eu não sei como é que Jesus vai me responder. O Senhor providencia e fala conosco de modo particular, através de uma música, através de uma oração, através da própria palavra. Deus tem o jeito dele de falar aos corações. Se você perguntar, ele dará o jeito de te responder. Discípulo pergunta ao mestre e escuta. Portanto, criemos o hábito de perguntar a Jesus. E quando ele não falar nada, ele vai mostrar. Santa Teresa de Calcutá passou 40 anos sem sentir um consolo de Deus. Sem sentir Deus. 40 anos não são 40 dias. Não são 40 meses. São 40 anos. No entanto, nunca perdeu a Santa Missa e o Rosário. Por quê? Porque ela não precisava deste consolo, mas o fato de estar... Não é que ela não precisava, né? Deus submeteu-a a isso. E aí é Deus. E ela, santa. Mas eu estou dando o exemplo dela para dizer o seguinte... Ainda assim ela estava rezando o Santo Rosário. Ainda assim ela estava na Santa Missa. Esses atos devocionais são o quê? O discípulo perguntando ao mestre. Não tenha dúvida. A cada comunhão, a cada homilia, é o exercício da escuta. É o exercício do aprendizado. É o exercício do buscar a resposta. Então, criemos o hábito de perguntar a Jesus. Primeira coisa que eu queria partilhar. Segunda coisa, Jesus diz, olha, Elias, eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Jesus aqui está se referindo a João Batista. Porque João Batista era comparado a Elias. Como eu falei na reflexão da primeira leitura. Por quê? Porque Elias era modelo. E João Batista também. Pois bem, Jesus está se referindo a João Batista aqui, ó, mas não o reconheceram. João Batista, presta atenção, João Batista foi degolado, teve a sua cabeça apartada do seu corpo, porque defendeu a família. E não teve medo de denunciar o pecado. João Batista denunciou o pecado do adultério de Herodes, e ele vai lá e, a pedido de Salomé, manda decapitar João Batista. Objetivamente falando, João Batista foi decapitado porque não teve medo de denunciar o pecado do adultério e defender o valor, o grande valor para Deus, que é a família. E quantas vezes a gente tem medo de defender os grandes valores que Deus colocou no nosso coração e que por meio da fé católica semeou no seio das nossas famílias e, portanto, nas nossas vidas. E com medo de ser rejeitado, com medo de ser excluído, com medo de ser ridicularizado, com medo de ser desagradado, porque
Ser rejeitado, excluído e ridicularizado é desagradável. E por causa desse medo a gente faz o quê? Aquela política da boa vizinhança, ou então de ficar na moita, como a gente diz na marinha, né? Fica na moita, é o moita, que é aquele que ninguém nota. A gente nem vai perder a cabeça, ninguém vai mandar cortar a cabeça da gente, pelo menos não aqui, né? Ainda. Porque isso já acontece com tantos cristãos ao redor do mundo. Por muito menos a gente não faz isso, né? Que João Batista fez. Mas olha, eu quero falar aqui desse não o reconheceram. Quantas vezes o Senhor nos visita durante o nosso dia e nós não o reconhecemos? Por quê? Porque ainda não temos intimidade com Deus. Porque ainda o nosso coração está aí, ó, carecendo desta relação pessoal, sem intermédio, mas direta. E como é que essa relação se estabelece? Vida de oração. Criar o hábito da Lectio Divina, criar o hábito da oração, de falar com Jesus, de escutar de Jesus, para que quando o Senhor nos visite através dos seus, nós possamos o reconhecer. A terceira coisa, Jesus diz, né? Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles, fazendo comparação com o que João Batista sofreu. E o Senhor foi crucificado, né? Então veja, Deus, ele não se poupou. O Pai que nos criou não poupou o seu Filho por amor a nós. O próprio Jesus, que é Deus, não se poupou por amor a nós. Como disse o padre, né? Deus não poupou Nossa Senhora. Deus não poupou São José. E a gente quer que ele nos poupe. A gente quer que ele nos poupe de todo sofrimento. A gente quer viver uma fé que não demande da gente esforço, renúncia. Dia desse o padre nos ensinava: o demônio não tem medo das nossas conquistas. O demônio não tem medo daquilo que a gente conquista. O demônio tem medo daquilo que a gente renuncia. Então, perceba, Deus não poupou a si mesmo quando fala de Jesus. Quando pensamos em Deus Pai, Deus não poupou o seu próprio Filho. Deus não poupou Nossa Senhora, nem São José, nem os apóstolos. Mas a gente quer que Deus nos poupe do esforço, do gastar-se, do sacrifício, do martírio deste tempo, como nos ensina o saudoso Papa Bento XVI. O martírio do cristão atual, do católico atual, é o martírio da ridicularização. A gente quer ser poupado até mesmo da ridicularização. Bendito martírio de ser rejeitado ou excluído por causa da palavra de Deus, de ser rejeitado ou excluído porque vivemos uma fé concreta que se materializa no nosso testemunho de vida, porque vivemos uma vida coerente, uma fé madura, consistente, onde não há espaço para ser morno, onde não há espaço para ser frouxo, moralmente falando, quando se trata dos mandamentos, onde a vida é aquela vida de fato em que eu caio e me levanto e sigo em frente, e todo dia e a cada dia um pouco mais eu busco me afastar do pecado e caminhar na graça de Deus. Portanto, quando o sofrimento bater na nossa porta, lembremos disso. Deus não poupou ao seu próprio Filho. Jesus não poupou a si mesmo. Nossa Senhora, São José não foram poupados. Como nos ensina este padre,
Quem somos nós para querermos que o Senhor nos poupe daquilo que a palavra de Deus pode, daquilo que pode ser a consequência da nossa adesão a Cristo? Por fim, o quarto aspecto aqui, então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Aqui é o entendimento. Primeira coisa que eu partilhei, o discípulo pergunta e escuta. Aqui é a docilidade. Jesus, citando Elias, está falando de João Batista. E os discípulos entenderam no final que ele estava se referindo a João Batista. Portanto, aqui é a docilidade. Aqui é o estado de graça. Os sentidos purificados que apreendem a verdade que Jesus quer ensinar. Peçamos essa graça ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem purificar os meus sentidos cada dia mais, para que eu comece a conseguir enxergar aquilo que Deus está me revelando, e porque os meus sentidos ainda são impuros, né? A minha visão é impura, a minha escuta é impura, eu não consigo enxergar, eu não consigo ser dócil. Vem, Espírito Santo, me conceder a graça da docilidade. Vem, Espírito Santo, me conceder a graça da perseverança para que eu conquiste intimidade com Jesus. É tão bom quando a gente se torna íntimo de quem a gente ama, né? A gente conhece os passos, o cheiro, o jeito de falar, o jeito de ouvir. A gente vai adquirindo os traquejos daquela pessoa que a gente ama. É normal, a convivência faz isso. E que essa convivência seja a convivência com Jesus. Essa mesma convivência que nós temos com quem a gente ama muito, seja a convivência que a gente deseja e busca ter com Jesus, para que a gente possa viver essa graça de perguntar e apreender aquilo que o Senhor nos revela, através daquilo que Ele nos mostra, através daquilo que Ele nos fala. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.